Um brinde à vida! Mais um podcast, mais um Viva Voz podcast. Eu, seu host, Marcos Oliveira. Hoje eu brindo a vida com uma profissional incrível, que tem uma trajetória aqui em Brasília. Ela veio de outra cidade, mas agora se encontrou aqui em Brasília e vem realizando um trabalho muito interessante, totalmente diferente do que você já conhece na obstetrícia. Você sabe o que é isso? Na gestação, no nascimento das crianças. Não só as gestações de baixo risco, como também as de alto risco. Ela é médica obstetra há 5 anos, com título em ultrassom e medicina fetal, e ela é apaixonada pelas gravidinhas e por cuidar dos bebês ainda dentro da barriguinha da mamãe. Olha, eu estou muito feliz e você, se você está grávida, se você ou se você, homem, está grávido, né, junto com a sua esposa, ou se você conhece alguém que esteja passando por esse momento tão importante na vida de um ser humano, encaminha esse podcast para ele. Fica até o final, porque a gente vai esclarecer todas as dúvidas sobre esse momento tão sublime que é a gravidez. Com vocês, doutora Camila Insuela? Consuela, tudo Muito bem? chique o nome dela, né, gente? Que é isso? Eu tô aqui de frente com uma médica que é diferente. Gostei muito de receber. Seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui. Camila, eu queria, para começar a nossa conversa, assim, já chutando a porta. Chutando a porta da maternidade com todo carinho, com todo respeito, mas é o seguinte, o que é a gravidez para você, assim? Quando é que começa a concepção? O que você, de fato, faz? Como é que funciona o seu trabalho? Certo. Bom, a gravidez para mim, neste momento, ela é a minha vida. Porque para você cuidar, né, de uma gestante, você tem que viver esse momento junto com elas. Então, a gravidez é o momento mais importante da vida de uma mulher. Sempre elas falam isso, muda completamente a visão delas De de mundo, de né? vida, de mundo, de casamento, de tudo. E poder estar ali nesse momento é muito especial para mim, Que eu gosto legal. muito disso. E em relação a quando começa a concepção para mim, por eu ser médica obstetra, a gente fala que a concepção ela acontece muito antes da gestação se concretizar, né, a gente precisa de um tempo para se organizar, para preparar o nosso corpo, preparar a casa do bebê, que é o nosso corpo, para essa gestação. Que legal. Então a gente precisa ali de pelo menos 3 meses de preparação para começar a tentar engravidar. Ah, então En espera aí, então Isso, então você me disse que as pessoas elas podem te procurar quando elas tiverem a ideia na cabeça, a ideia na vou cabeça. ficar quero engravidar. Sim, Então ela com já pode chegar certeza. lá e: "Ó, vamos vitamina tal, Exato. procedimento tal". Vamos falar sobre isso então? Vamos começar dessa Vamos lá, parte do pré. tá Como é que ótimo. funciona? Olha, toda mulher ela deveria fazer uma consulta de rotina anual, Com uma mas obstetra? não, com um ginecologista, Tá, para tá ter bom, a tá bom, sua visão normal. tá bom. Mas quando você fala: "Eu quero engravidar", Entendi. algumas mulheres acham que se preparar para a gestação, planejar a gestação, Uhum. é simplesmente escolher o dia que você quer ficar grávida, o mês. Por exemplo, eu quero ficar grávida em setembro de 2026. Porque meu filho vai nascer e Isso. tal. Só que ela não se prepara para em setembro de 2026 ela estar grávida. Então, o certo, o ideal, no mundo ideal seria fazer uma consulta pré-concepcional, que a gente chama, Legal. com pelo menos 3 meses antes, para a gente fazer exames, ver como é que tá a sua saúde, para a gente ver como estão as suas vitaminas, como estão os seus hormônios, se tem alguma doença que você não sabe, que está silenciosa para poder tratar. Fazer com que todos os seus níveis hormonais, vitaminas estejam bons, começar a suplementação adequada, Uhum. para que daqui 3 meses você realmente, de fato, comece a tentar engravidar. Eu vou fazer uma analogia, não sei se ela vai ser muito feliz, mas é como se você tivesse preparando a terra, Sim, adubando para aquela plantinha nascer com você saúde, não consegue ter uma boa plantação se você não tiver um um solo solo. bom. É a Entendi. mesma coisa, se a gente não tiver um organismo, uma casa desse bebê, que é o organismo da mãe, Uhum. bom, tudo alinhado, a gente pode ter alguns problemas durante a gestação ou até mesmo com o bebezinho, né. Então, Entendi. por isso que é tão importante fazer essa consulta pré-concepcional. E quais são esses probleminhas? Vamos falar fala de alguns casos que você já passou, Hã umas histórias que você tem para contar pra gente.
Pacientes que chegam para mim para fazer a consulta pré-concepcional, às vezes com a tireoide muito alterada, isso pode influenciar tanto na qualidade do óvulo quanto na capacidade de gestação. Então, tem gente que não engravida porque tem uma tireoide descompensada e não sabe. Uhum. A gente tem que ver a parte do colesterol. As vitaminas, elas são muito importantes, principalmente o metilfolato, que antigamente a gente chamava de ácido fólico, que ele diminui a chance de ter malformação na coluninha do bebê, Que que é chamada legal, espinha doutora. bífida. Então, isso a gente reduz esses casos com a suplementação com pelo menos 3 meses Primeiro antes. com um diagnóstico precoce, Sim, olhar os níveis, fazer um exame de sim, sangue e com tudo certeza. mais. Caramba, Então, isso influencia muito. Às vezes, paciente que tem muito abortamento, pode ser por conta da tireoide, pode ser por conta de ferro muito baixo, que a gente também, hoje em dia, o ferro tá muito, né? Todo mundo falando sobre ferro, então é uhum, importante, sim, também para gestação. Então, preparar tudo isso antes de engravidar é muito necessário para que a sua gestação tenha um mínimo de intercorrência. intercorrências, de complicações que a gente pode melhorar antes de começar a gravidez, né. E é muito interessante o que você está falando, assim, porque eu tenho casos de amigos que perderam o bebê. E e a gente pensa nisso, quem está de fora pensa: "Ah, ele só perdeu o bebê, engravida de novo", né. Mas aquilo ali é um trauma muito grande para Sim, aquela mãe, e sim. acredito, assim, que você que tá todo o tempo com as Uhum. mamães, com aquela expectativa, aquela ansiedade, Sim, sabe, as histórias que você escuta do que imagina, como é que vai ser, como é que e aquilo ser interrompido por sim. conta de uma de um descuido, vamos chamar de descuido, né, de É, uma a falta maioria assim, alguns claro, a maioria dos abortamentos tem um fundo, às vezes, genético junto, outros são algumas doenças que a gente só vai investigar depois, mesmo se tiver vários abortamentos e repetições, mas tem uhum, coisas que são evitáveis e tem várias entendi, coisas que nós conseguimos fazer antes da gestação para que seja um ambiente mais favorável. entendi. Porque alguns casos, um aborto não é uma coisa só que levou aquilo, né, não é um único problema. Às vezes são vários fatores juntos. Entendi, Então que consegue vão a gente potencializando. consegue melhorar alguma coisa para suprir a outra, digamos assim. Então é importante essa consulta por causa disso. Beleza, aí estamos grávidos, né, o casal chega: "Estamos grávidos". Que ele precisa fazer? Quais são os cuidados? Comenta pra Primeira gente. coisa, descobriu a gravidez, é importante que você vá num obstetra, caso você já não estivesse fazendo essa consulta, né, antes de engravidar, para justamente fazer os primeiros exames de Uhum, rotina, que uhum, a grávida tem rotina de primeiro, de segundo, de terceiro trimestre, é assim que a uhum. gente divide a gestação. Legal. E quando a gente vai e faz esses exames, a gente faz esse rastreio de vitaminas e tudo mais, mesmo como se fosse a consulta pré-concepção, só que agora a gente já está gestante. Uhum, E também faz a primeira ultrassom, né? Faz a solicitação da primeira ultrassom, que deve ser feita ali entre 8 e 10 semanas de gestação. Nessa primeira consulta também, a gente vai passar as vitaminas, os remédios que podem ser utilizados durante a gestação, porque tem uhum. muitas medicações que não podem ser utilizadas gestantes, Entendi. as orientações em relação à alimentação, atividade física, consumo de cafeína, tudo isso Não a gente pode? conversa bastante, sim. Hoje em dia é controverso, mas Olha, a doutora chega com só a cabeça ali: "Espera aí, calma aí, deixa eu pensar a direito nesse maioria ponto". dos estudos mostra que é, é uma quantidade mínima de cafeína, assim, no máximo 200 miligramas de cafeína no dia. Então, Mas 200 não é muito não? não, miligramas, é muito pouquinho. É tipo uma xícara de café mínima, pequenininha dessas, pequenininhas. Não, calma. É porque eu tomo aquela cápsula, se eu não me engano, ela tem 200 miligramas. Então, uma cápsulazinha acabou. É o máximo. Algumas Achava que era algumas muito. não, mas tem gente que toma um balde de café no dia. Algumas, instituições internacionais falam que é zero, a tolerância é zero para Tá. cafeína. E lembrar que cafeína não está só no café, né.
A gente tem cafeína no chocolate, Na tem cafeína na Coca-Cola, Coca-Cola, sim. né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Energético, Nem corta, pensar, nem pensar, né. nem pensar. Tá, legal. Então esse é o momento que a gente chama de pré-natal, é isso? Isso, começou o pré-natal, é você engravidou, começou a primeira consulta. Uhum, O pré-natal são justamente essas consultas que você vai fazer mensalmente, ok. né? Até uma certa idade gestacional, e depois disso a gente vai se ver 2 vezes por semana e depois semanalmente. E nessas consultas a gente vai acompanhando seus sintomas, a gente vai acompanhar peso, como que tá o ganho de peso, porque isso é importante na gestação. A Sim. gente vai acompanhar como tá a sua pressão, porque a pressão é importante na gestação. A partir de uma certa idade gestacional, a gente já consegue ouvir o coraçãozinho do bebê todas as vezes que vai na consulta, que a mãe adora ouvir o coração. Adoro. Então, assim, tudo isso a gente faz durante a consulta pré-natal. E é na consulta pré-natal que a gente consegue diagnosticar Algumas patologias. complicações, algumas patologias, que a gente consegue ver se tá tudo bem com essa gestante, se o peso tá adequado, se tá ganhando pouco, se tá ganhando muito, porque isso influencia também no risco de diabetes, no risco de pré-eclâmpsia, no risco de outras coisas que a gente tem sinais Vamos indiretos. passar por essas patologias? Você falou Vamos. diabetes, pré-eclâmpsia, tem mais alguma? Que a gente consegue ver no pré-natal, principalmente são essas, E mas a tem e a e outras. a síndrome de Down, A síndrome de Down, a ela não é gente uma patologia, não é uma né? patologia, mas a gente tem um exame que a gente faz para ver o risco de seu bebê ter síndrome de Down. A gente Entendi. pode falar sobre isso também, Tá, vamos passar pela primeiro o que que é a pré-eclâmpsia? Fala certo? pra gente. A pré-eclâmpsia, ela é uma doença que acomete as gestantes após as 20 semanas. Nada mais é do que o aumento da pressão, Ok. né, da pressão arterial após as 20 semanas de gestação, e hoje em dia os níveis que a gente considera para a grávida é acima de 140 por 90, Uhum. tá? A pré-eclâmpsia ela é muito importante, principalmente aqui no Brasil, porque ela é uma das principais causas de morte materna, né? É mesmo? Sim, e a gente consegue hoje em dia evitar que essa pré-eclâmpsia apareça de uma forma precoce e que se ela apareça, que apareça mais no final da gestação e que ela seja uma pré-eclâmpsia mais leve, digamos assim, Uhum, né? Através do rastreio dessa pré-eclâmpsia, uhum. né? Então, fizeram um estudo muito grande, alguns anos atrás, que através do ultrassom morfológico de primeiro trimestre, junto com a avaliação das artérias uterinas, são 2 vasinhos que ficam ali, que a gente vê no ultrassom, mais a pressão arterial média dessa paciente na hora que ela estiver fazendo o exame, com a história materna dela, então se ela já tem gravidez, se ela já teve pré-eclâmpsia em outra gravidez, se a mãe dela teve pré-eclâmpsia também Já é um influencia no risco indicativo. dela. A gente faz um cálculo de risco, tem uma calculadora para isso, a gente faz o cálculo de risco e fala se ela tem um risco aumentado ou não para ter pré-eclâmpsia. E se ela tiver um risco aumentado, a gente consegue entrar com uma medicação para reduzir esse risco e que se essa pré-eclâmpsia aparecer, que ela apareça mais para frente, porque o maior problema da pré-eclâmpsia para o bebê é que se a mãe tiver uma pré-eclâmpsia grave muito cedo, com 26, 28 semanas, a única maneira da gente tratar, sarar, digamos assim, É essa tirar pré-eclâmpsia tirar é o tirando bebê. o bebê, porque a gente precisa tirar a placenta. E aí o bebê muito prematuro, ele tem muitas, né, Chances muitas chances de de ir a óbito. óbito ou de ter várias comorbidades, de várias sequelas. Então, por isso que a gente tenta postergar ao máximo o aparecimento da pré-eclâmpsia e que se ela aparecer, que ela seja leve. Tá. Existe eu não sei se é verdade, se é mito, que você falou de bebês prematuros. Isso. Porque ele tá cada semana ou cada mês ele tá formando uma partezinha do corpo Uhum. dele, ou evoluindo uma que já existe. Sim. E eu assim, como dizem, né, lá no Goiás, Aham. que no sétimo mês é melhor ele nascer prematuro de sétimo mês do que de oitavo, porque no oitavo as chances dele ter um problema respiratório, porque nesse período ele tá formando uma parte do pulmão. Isso é É, lenda, mito, na como é que verdade, funciona? como acontece a formação do bebezinho? Até as 20 semanas, mais ou menos, que é a primeira metade da gestação, Uhum, o bebê tá formando os órgãos. Então, ele tá fazendo todos os órgãozinhos dele e até ali as 20 semanas tudo vai estar formadinho. Então, vai ter os dedinhos, vai ter pele, vai ter o coração já formado, o intestino, tudo formadinho. uhum, As únicas órgãos, digamos assim, que continuam se desenvolvendo, né, durante a gestação, são as células do pulmão
que elas vão Ok. amadurecendo, Sim. e o cérebro, que a gente continua desenvolvendo nosso cérebro até 2 anos de vida, né. Então a gente Entendi, nasce e o cérebro termina de se desenvolver com 2 anos de vida. entendi. Essas células pulmonares, por que que a gente fala da prematuridade, né? Porque com 28 semanas, as células pulmonares ainda estão muito imaturas. E antes disso, ali com 26, 24 semanas, essas células pulmonares ela ainda não têm capacidade de troca gasosa suficiente, né? Então, de trocar o oxigênio com o gás carbônico aqui, a gente respirar. Quanto mais para frente na Uhum, gestação, então 28, 32, 34, essas células já estão mais desenvolvidas. entendi. Então, por isso que a gente prefere, digamos assim, que o prematuro nasça mais perto das 37, mesmo que ele seja prematuro, Uhum. por causa do desenvolvimento do pulmãozinho, Ah, então né? não é total mito, né, tem uma Não, não, lógica tem. que funciona por trás. Show. E a diabetes gestacional, ela acomete muitas mães, muitas mulheres? Tem a ver com chocolate? Tem a ver com açúcar? Tem Como é que também. funciona? Não só com açúcar e chocolate, com qualquer alimento que vá virar açúcar no seu sangue. Uhum. Então, muitas pessoas falam do chocolate, do docinho, mas esquecem do Carboidrato. carboidrato Uhum. e continuam comendo muito. Mas o diabetes, teve um aumento, né, do diabetes, porque hoje em dia a dieta, né, do nosso mundo mudou, a gente come muita mais Tá terrível, bobeira, não tá não tá no caminho, né? sedentarismo Sim. também influencia. Então, quem é sedentário, essas dietas com muito carboidrato, estresse, falta de sono. Então, a gente vive num ambiente que não é muito favorável. Então, por isso que aumentou o diabetes Ó, gestacional. tem uma brincadeira que até o meu irmão era da malhação, gostava de malhar, Aham. aí o nutricionista isso tem muita gente que faz isso, gente, é uma piada, mas assim, tem muita gente que usa dessa piada como desculpa pra montar a dieta. Aí Sim, o nutricionista passou assim pro meu irmão, né, falou assim: "Olha, agora a gente vai fazer uma dieta aí à base de batata sim. inglesa, batata doce inglesa e frango". Aí o que que ele faz? Vai no McDonald's e pede nuggets com batata frita. Aí. Mas é batata e frango. Então, Frango. gente, não é essa adaptação, a gente precisa realmente cuidar. Sim, Inclusive, eu já vou até assim, eu queria que você rapidamente para a gente não aprofundar, porque assim, tem tanto assunto que a gente pode falar que merece um sim. outro podcast. Mas eu queria que você falasse assim, até como você está cuidando dessa parte pré-natal, acredito eu, agora é voice in my head, que é coisa da minha cabeça. Mas assim, acredito eu que até não só o tipo de alimento, a dieta, mas a forma de cozimento, os horários, tudo influencia nessa gestação, ou não? Sim, sim. Por exemplo, se você comer um frango frito, é pior do que você comer um frango assado, né. Uhum. Se você fizer o seu arroz com muito óleo, é pior do que você fazer com um azeite, alguma coisa diferente. Mas Então, isso aí sim, você recomenda? Como é? Ou só se sim. surgir essa Não, diabetes? não, 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 não. Na primeira consulta, eu já entrego uma folhinha com as O cardápio. orientações, não só cardápio, mas orientações de produtos de beleza, porque tem coisas que não Pintar o podem, cabelo. alimentação, de atividade física, quanto tempo que é adequado, o que que tem que fazer, o que que não pode. Então, assim, na primeira consulta já vai um Doutora, portfólio lá para você, para o paciente a ler. gente vai ter que criar um podcast agora, né, porque, cara, olha o tanto de assunto que tem. Calma, Sim, deixa eu organizar minha cabeça aqui agora, calma. Vamos fechar esse assunto da diabetes? sim, Mas, cara, olha que interessante, gente. A gente tem assuntos pra falar. Não sei se vai dar tempo nesse podcast, mas tem pra falar sobre procedimentos estéticos na gravidez, porque a mãe quer estar bonita. Até sim, porque é um momento, assim, que a gente estava falando, que também é outro assunto, né? Que é essa parte, assim, da pessoa, da mulher que perde o bebê é um trauma, sim. mas, assim, a deformação no corpo é uma coisa que também Algumas mulheres ficam fica incomodadas, com incomodadas, certeza. né? Tá, mas vamos lá. Então, a diabetes. Então, a diabetes, ela pode surgir. Por que que ela surge? Fala um pouco sobre a diabetes gestacional e qual a diferença dela para uma diabetes normal, e se uma pessoa que tem diabetes normal, se ela engravida, ela já tá em numa diabetes gestacional? Hum, Como é que funciona pra tá. gente? Uma coisa é você ter diabetes antes da gestação, Ok. tá? Existem algumas mulheres que elas não sabem que elas têm diabetes e a gente diagnostica na gestação, então é uma diabetes Ok. pré-gestacional, não tem a ver com a gestação. Uhum, E a diabetes da gestação, ela acontece por conta de hormônios que tem ali na uhum. placenta,
que eles vão aumentar a nossa resistência insulínica Entendi. para ajudar a fazer com que a gente guarde glicose, digamos assim, para esse bebê crescer, Entendi. tá? Só que algumas mulheres, elas não têm um mecanismo que dê conta desse acúmulo de glicose e insulina ali no organismo e por isso elas desenvolvem diabetes gestacional. Entendi. E o diabetes gestacional, na maioria das vezes, 90% dessas mulheres, quando a gravidez acaba, a gente repete o exame e elas ficam sem Estabilizado sempre. diabetes e passou, Tá. né? Algumas continuam. E é importante saber que pacientes que tiveram diabetes gestacional, elas têm um risco aumentado de doença cardiovascular no futuro. Então, assim, essas mulheres, elas devem ser acompanhadas pelo resto da vida, porque normalmente a gente vai no médico ou quando tem um problema ou quando engravida. A mulher pelo menos faz isso, né? A maioria delas. Então, ter esse Eu cuidado achava de que se esse era o cuidar. homem. Não, O muitas homem nem mulheres. vai, né? O O homem homem nem nem vai. vai, nem quando tá doente, nem nada. Arrastado, né? Mas a mulher, muitas mulheres negligenciam essa saúde, né? De Sim. fazer esse rastreio. Muitas pessoas têm medo de descobrir doenças e por isso elas não fazem rastreio de nada. Cara, que coisa engraçada você falando isso, porque eu achava que era invertido. Eu achava que o homem ia quando tava doente, e inclusive ele leva a mulher junto, né? Porque ele nunca Aham. sabe falar. Aí Sim. ele ainda chega a moça, amor, o que que eu tô sentindo, né? Geralmente é isso. Mas você me trouxe um dado alarmante. Então, as mulheres também assim, muito menos que os homens. Então, Sim. eu tô vendo que o homem nem vai, como você falou, o homem nem Nem vai vai. no Não médico, sabe nem né? o que Só quando precisa. morre mesmo, né? Quando tá assim, já Morrendo. na beira lá, arrastado, na maca. E as mulheres ainda não estão indo muito Isso ou tá melhorando frequentemente. por conta do trabalho que tem sido feito, né, sobre conscientização das doenças, e outras e também por essa onda fitness que tá, né, Wellness, então é o assim, intuito. elas estão se cuidando mais, indo mais ao médico, mas mais por essa parte da estética, Ah, sim. de estar magra, bem, do que ver Você tá doenças que a salva. gente poderia ver na mulher que não está gestante. Olha que coisa interessante. A Marina, a minha esposa, e aí acabou que a gente foi postergando, já deve ter mais de um ano. Ela foi botar silicone e descobriu uma anemia. Muitas coisas acontecem dessa forma, né? Que a Sim, pessoa ela vai ao médico por um motivo, como você falou, estético, quer dar uma sim, recachutada, emagrecer, não sei o quê, e exatamente. acaba encontrando. Tá. Então falamos sobre a diabetes gestacional, entenderam? Falamos sobre a pré-eclâmpsia e agora eu queria entrar nos exames. Qual que é a importância do ultrassom? O que que é o ultrassom? Essa tecnologia ela tá mais avançada, tá Sim, menos com avançada? Como é que tá certeza. hoje? Ó, o ultrassom, ele é um exame essencial durante a gestação, Legal. tá? Toda gestante vai fazer pelo menos 4 ultrassons, tá? Um quando descobre a gravidez, o morfológico de primeiro, o morfológico de segundo e lá com 36 semanas. Uhum, Mas a gente aqui, graças a Deus, a gente tem a capacidade de fazer mais exames, né? Isso uhum, seria o preconizado pelas associações, mas a gente tem mais exames. sim. Então, o ultrassom, ele ajuda a diagnosticar problemas no bebê, como, por exemplo, a síndrome de Down. A gente Uhum. tem um exame que é o morfológico de primeiro trimestre, que eu sempre falo que é o meu queridinho, eu amo de paixão esse exame, porque ele ajuda a rastrear a pré-eclâmpsia, que é, né, aquilo que a gente Fundamental, né? conversou Uhum. sobre prevenir. Ele vai te falar o risco desse bebezinho ter algumas síndromes, uma A delas seria principal, a aham. principal delas, a síndrome de Down, né? Nesse exame a gente consegue ver se todos os órgãos estão formados, a gente já vê os dedinhos, pezinho, a mãe adora, o bebê tá mexendo, já parece um ser humaninho, não parece mais um feijão. Eu falo que os bebês antes parecem um feijãozinho, Aham. porque eles não têm bracinho, perninha, Sim, então sim, fica como se fosse uma sementinha. sim. Então, no morfo de primeiro, esse exame, assim, eu falo que eu amo, e é um exame tão importante, tão refinado, que quem inventou esse exame, que foi uma instituição da Inglaterra, chama Fetal Medicine Foundation, eles que fizeram, né, esse exame. E eles têm um protocolo que você tem que seguir, e você tem que mandar suas imagens para eles fazerem Um banco. Que legal. uma auditoria das suas imagens para você poder usar a calculadora deles. Então, assim, não é todo médico que faz morfológico que faz no padrão FMF, que a gente Ah, fala, olha, né. interessante. Então,
ter esse, para mim, ter esse título da Fetal Medicine Foundation, de que eu sou apta a realizar um morfológico e todo ano eu mandar as minhas imagens e eu continuar ali, para mim é algo assim excepcional, Com certeza. porque mostra que eu tenho comprometimento com os meus pacientes, Sim. porque é um exame muito sério, né? Medir a nuca do bebê tem toda Uhum. uma técnica que Técnica, você um tem que fazer. cálculo. Aham. E quem é minha paciente sabe que às vezes eu pego uns exames que estão muito assim, fora do padrão. Eu fico revoltada com a paciente que foi fazer e não foi atrás de ver Uhum. se a clínica fazia de uma maneira correta, e com o médico que fez, que sabe a importância do exame e simplesmente De faz qualquer de jeito. qualquer jeito e cobra ainda por isso, Caro, às entendeu? vezes, né? Caro, às vezes, para aquele exame não servir para nada, não rastreou nada, né? Ele só fez. Então é por isso que eu sou apaixonada nesse exame, porque ele mostra muita coisa pra Uhum. gente, ele dá muita informação pra gente, né? Além dele, que é o morfo de primeiro, a gente tem o morfológico de segundo trimestre, que Uhum. também não é porque você fez um que o outro não precisa ser feito, Entendi. é um complemento o outro, porque ali no morfo de segundo o bebê já tá maiorzinho, a gente consegue ver melhor algumas estruturas, o cérebro já tá mais formadinho, então a gente consegue ver ali giros e outras estruturas dentro do crânio do bebê. Uhum. E no morfológico de segundo, a gente faz a medida do colo, né? Isso deveria ser implementado em todo o morfológico de segundo, deveria ser realizado já com um transvaginal para a gente medir o colo uterino. Entendi. O colo uterino é por onde o bebê Vai passar. passa, Uhum. né, na hora do parto normal. E quando a gente faz o morfológico de segundo trimestre, a gente vê um colo mais curto, abaixo de 25 milímetros, essa mulher ela tem chance de ter um parto prematuro, até ali 26, 28 semanas, sem entrar em trabalho de parto. É um colo que, de uma maneira mais fácil de entender, ele não aguenta o peso da gestação. Que E aí ele vai abrindo, interessante. ele tem, a gente chama de incompetência istmo-cervical. Esse colo vai abrindo, Ok. afinando e abrindo sem E quando vê, contração. saiu Quando vê, a saiu. criança. Que doideira, gente. Tá vendo Exatamente. como é Então, importante? toda grávida tem que fazer esse exame ali junto do morfológico de segundo, que é ali entre 20 e 24 semanas, e tem que ser pela via transvaginal. Uhum. Muitas mulheres têm esse preconceito com o transvaginal, achando que vai machucar o bebê ou que não pode ser feito durante a gestação, mas ele é essencial na gestação, o transvaginal, Olha e ele pode aí. ser feito até o dia de nascer, Entendi. tá? Não tem problema nenhum, não machuca o bebê, não esquenta o bebê, não atrapalha a gestação, não causa abortamento. Então não fala: "Ah, eu fiz o transvaginal, aí eu sangrei". Não foi o transvaginal que machucou, tá? É Entendi. uma coincidência, digamos assim. Cara, ó, pra gente passar pra frente, eu queria que você falasse, assim, tipo, então, de uns procedimentos, organizasse, assim, na nossa cabeça aqui agora, os básicos, então. Então, assim, é o No ultrassom? não, do pré-natal. Pré-natal. Então, ficou grávida, você vai marcar a primeira consulta de pré-natal para você fazer pedir os Todos os exames de exames. sangue, fazer todas as orientações. Aí, entre a primeira e a segunda consulta, você vai fazer o seu ultrassom, Tá. né? Às vezes é com o médico que está te acompanhando, às vezes com o médico fora. Que é ali entre 8 e 10 semanas. Aí você vai voltar para consulta de pré-natal, você vai fazer mensal. Então, todo mês, Uhum. a cada 4, às vezes no começo a gente demora até 6 semanas para ver a paciente, mas entre 4 e 6 semanas, você vai uma vez ali para ver o seu médico e Uhum. ver os exames, levar suas ultrassonografias. Uhum. A partir de 32 semanas, se for uma gestação de baixo risco, acho que você vai começar a ir a cada 2, então quinzenalmente. Uhum. E quando chega com 36 semanas, é toda semana que você tem que passar pelo seu Mas o pré-natalista. exame é o quê? É O esse exame ultrassom de terceiro é o de primeiro, né? primeiro trimestre, Isso, faz quando descobre a gravidez pra gente ver o mas tamanho do esse não é bebê. não é o do da Não é o síndrome. morfo, não. Tá bom. Esse é o que você faz entre 8 e 10. Tá. Aí você vai fazer o morfológico entre 12 e 14 Que é o semanas, da que é o síndrome, pra morfológico de descobrir primeiro. síndrome, Isso, que todo mundo chama prevenir, de né. translucência nucal. Sim, eu já ouvi É falar esse nele. aí. É. Depois dele, você pode fazer, mas não é necessário, um exame entre 16 e 18 para ver o O sexo do bebê, sexo. que todo mundo quer saber, mas Aham. esse exame não muda nada na conduta. Tá.
O morfo de segundo trimestre a gente faz entre 20 e 24 semanas, Uhum, que é outro exame com a medida do colo. uhum, E depois disso você pode fazer um exame mensal, pelo menos a cada 4 semanas, para ir acompanhando o peso do bebê, porque é importante ver se o bebê está crescendo direito e se está tudo bem com a circulação, com o líquido, outras coisas. E hoje a gente tem também um outro exame de ultrassom, que foi até incorporado agora no SUS, uhum. que é o ecocardiograma fetal, que é um exame que vai ver só o coraçãozinho do bebê, porque um em cada 250 nascimentos vai ter uma doença cardíaca, pode ter uma cardiopatia congênita, que a gente fala, que é alguma malformação no coração, que Entendi, na hora que nasce precisa de um atendimento mais rápido. Então, se entendi. você Uma UTI, diagnostica alguma coisa, isso, entendi. se você diagnostica no pré-natal, esse bebê vai nascer num ambiente que já está Seguro, pronto para recebê-lo. Se maravilha. você não diagnostica no pré-natal, às vezes nasce em algum ambiente, em um lugar que não tem Na nada, e aí trajetória pode pode acontecer acontecer o uma via pior. óbito. Ah, entendi. Tá, e quando é que acaba o trabalho? Quando é que o seu trabalho termina? Porque quando ele nasce, eu imagino que a pediatra, ela O assuma bebê. o bebê. Mas ainda existe a mãe. É isso que eu quero saber. E aí, então, assim, a obstetra, ela acompanha até quando? 40 dias após o parto, que é Só. o puerpério, né? A fase que a gente chama de puerpério. Entre o nascimento e 40 dias após o parto, o obstetra vai acompanhar essa mãe. Mas isso é o básico ou não precisa depois? O obstetra não precisa depois, vai fazer ginecologia, né? Ah, Volta com o entendi. gineco. Ah, Então, vai fazer a consulta anual com o ginecologista para fazer rastreio de câncer de colo de útero, para fazer os uhum, exames anuais, para fazer exame da mama. uhum. Então, essa parte é com o ginecologista. Só que o obstetra, ele não cuida da parte ginecológica, né? Então, a gente se forma ginecologista e obstetra, é uma Uhum, especialidade única. entendi, Então, eu sou ginecologista obstetra, mas hoje em dia eu não faço mais ginecologia. entendi. Eu não faço nada de ginecologia. Se você me perguntar sobre reposição hormonal Uhum. nas mulheres acima de 40 anos, eu não sei fazer, porque não é A sua a minha especialidade, especialidade, sim. não foi o que eu me especializei dentro da ginecologia obstetrícia, que é uma área muito Ampla. grande. Você pode escolher vários tipos de procedimentos, eu quero mexer só com urogineco, eu quero mexer só com obstetrícia, eu quero mexer só com Entendi. reposição hormonal, só com adolescente. Então tem muitas coisas que a gente pode fazer. Tem um assunto que até depois de 4 filhos, né, a minha esposa ela Uhum. resolveu laquear. Hum, Você também é obstetra que olha essa parte também? sim. Você, hoje em dia você pode fazer a laqueadura junto Sim, que foi o caso na hora da dela. cesárea. Uhum, Então, quando você vai no seu obstetra, e isso também é discutido na consulta de pré-natal, é uhum, sobre o parto, certo? Você vai sim. conversar sobre o parto e tudo mais. Então, quando a gente passa no pré-natal, a gente conversa sobre isso e, por exemplo, a mulher que quiser fazer laqueadura, ela pode fazer laqueadura junto do parto. E Entendi. é interessante que ela pode fazer tanto na cesárea Uhum. quanto após o parto normal. Muitas mulheres não sabem disso. É? Eh, Existe uma técnica de laqueadura via umbilical, que a gente faz logo após o nascimento do bebê, Fala. que é muito melhor do que, por exemplo, mulheres que tiveram 3, 4 partos normais. Uhum. Às vezes elas falam: eu vou fazer cesárea porque eu quero laquear. Não tem nada a Mas ver. não precisa, você pode fazer ter seu parto normal, que é muito melhor para a mulher, Sim. né. E depois, antes de você ir embora de alta, que normalmente fica 2 dias no hospital, você faz a laqueadura pelo umbigo. A gente faz um furinho no umbigo, que é diferente de fazer o corte da cesárea, faz o furinho no umbigo. Como o útero tá na altura do seu umbigo, Uhum. a gente põe o dedinho pelo esse furinho, corta as tubas e fecha o umbigo, é um furinho. Que legal. Então, assim, é muito melhor, e muitas mulheres não sabem disso. Olha aí, gente, olha aí, tá É eu não sa verdade. assim, eu não sou mulher, mas eu acompanhei a minha esposa e eu não sabia disso. É. Inclusive foi, esse é o assunto até pra gente, tem muito assunto, gente, mas vamos fechar nesse assunto aqui, que é justamente isso, parto normal e a cesárea. Então eu queria que você me desse a sua opinião de assim, sei lá, o que você me diz sobre isso? Qual que é melhor? A gente sabe qual que é o melhor, né, Uhum. mas, assim, eu queria que você falasse você defende a cesárea, você gosta, não gosta, é o último Certo. caso ou não, você já recomenda logo no começo? Como é que você pensa sobre esses 2 procedimentos? Bom, eu amo parto normal, Uhum, como eu também gosto de fazer cesárea. Mas, tecnicamente falando, o uhum, parto normal é muito melhor para a mulher,
se tiver tudo bem, obviamente, do que uma cesárea. Porque uma cesárea é uma cirurgia de médio porte. Uhum. Eu sempre explico para meus pacientes que a cesariana ela não é um buraquinho mágico. Porque todo mundo acha que a cesárea não vai ter dor, que é um Hum. buraquinho mágico, a criança sai, vida que segue, acabou, nada. Não. É uma cirurgia de médio porte, que a gente corta 7 camadas. É o mesmo procedimento, por exemplo, de fazer a retirada de um apêndice inflamado. A diferença da cesárea para o É o apêndice. local. Eu tiro o bebê, não tiro o apêndice. Ah, entendi. Mas É o a local mesmo? abertura é tudo a mesma coisa que a gente faz, Ah, né? entendi. Quando é aberto. Então a gente abre do mesmo jeito. Tá. Só que quando a gente faz uma cirurgia, a gente não fica em repouso. 30 dias lá, igual madame, eu falo. Uhum. Só que na cesárea, não. Você vai pegar o pacotinho de 3 quilos que é seu filho e você vai ter que cuidar. Uhum. Então você não vai conseguir fazer o repouso que você faria se não tivesse esse pacotinho. Uhum. Então tem mais risco de ter fibrose, que é quando o tecido fica grosso e às vezes isso causa dor crônica. Tem risco de infecção na cicatriz da cesárea. Endometriose também tem a ver com isso ou não? Não necessariamente Tá. com a cesárea, Tem não. nada a ver. Tá, Pode acontecer de algum foco de acontecer depois, tá, mas é mais raro. tá. Mas a gente também tem o risco de você ter várias cesarianas. Tem gente que pensa em ter 2, 3, 4 filhos. Uhum. A cada vez que você faz uma cesárea, você aumenta o risco de ter acretismo placentário, Uhum. que é uma condição grave. Então, se você está planejando ter 4 filhos, pensa em tentar o normal. Às vezes não é possível, né? Mas o parto normal, ele ajuda na imunidade do bebê, ele é melhor para a mãe em relação a pós-parto, né? Ele ajuda também na parte da amamentação, porque quando a gente entra em trabalho de parto, libera hormônios que ajudam a descer o leite. Então, assim, o parto normal, ele é muito Melhor, né? lindo, né? Lógico, existem contraindicações ao parto normal e existem também mulheres que vão entrar em trabalho de parto, vão chegar às vezes até 8, 9 centímetros e infelizmente ter que ir para uma cesariana. Só que a gente não tem como prever, né? Não tem como eu falar assim, antigamente o pessoal fala assim, no toque dá para ver se a bacia é boa ou não. A gente não vai saber se a bacia é boa ou não enquanto a gente não fazer essa mulher passar por uma prova de parto que a gente fala. Quer entrar em trabalho de parto, Sim. tentar. E hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue amenizar as dores. Porque o medo das mulheres na hora do parto normal é o quê? Sentir dor, sentir muito desconforto, muita dor, não aguentar aquela dor. Então a gente tem analgesia de parto hoje em dia, que é assim, tira 95% a dor. Caramba. A gente tem água morna, massagem, então tem tantas coisas, acupuntura ajuda muito, então tantas coisas que podem amenizar a dor dessa mulher e fazer com que ela tenha o parto normal, Sim, que não necessariamente a gente precisa já ir para cesárea com medo da dor, entendi. porque a dor da cesárea ela vai acontecer. Não vai Também, né? acontecer na hora do nascimento, mas depois que a É a anestesia prazo, passa, né? ela vai ficar com dor ali no pós-operatório. Cara, muito legal. Tem muito tema. Hoje o nosso podcast ele foi recheado de conteúdo bom, mas eu já vou deixar esse convite para você. Vamos conversar com esse pessoal, com esse povo, no Instagram, vamos conversar aqui no Sim. YouTube. Então deixa aqui um comentário para a doutora Camila, deixa aqui a sua sugestão de temas que você tem dúvida, de, enfim, de situações que você já passou, ou você não quer passar, quer esclarecer, para a gente poder passar para ela, marcar um novo podcast, te responder. Redes sociais, vamos deixar suas redes? Vamos. Vamos sim. Toda vez que eu abro meu celular, eu tô no Instagram Ah, e ele Instagram. muda, ele Meu muda. Instagram é DRA, né, de doutora, Aham, Camila Insuela. em Suela. Igual, isso. E hoje você atende em 3 hospitais ou 3 3 clínicas? clínicas. Eu atendo no ambulatório da Maternidade Brasília, Ok. que fica lá no sudoeste, Foi lá que o meu último nasceu, o Gabriel. na É muito maternidade. legal. É. Eu atendo na clínica Nova Gesta, que fica na Asa Norte, Nova Gesta, e na clínica da doutora Meire Oliveira, que fica em Águas Claras. show de bola. Então tem Então, nos 3 cantos de Brasília. não tem desculpa, né? Não tem desculpa de você não se prevenir, de você não procurar a doutora Camila. Quero te agradecer. Eu que Muito, agradeço. muito obrigado pelo Obrigada pelo conteúdo. convite. Cara, foi Foi muito ótimo. legal. Não, e vão haver outros. Pessoas competentes a gente quer deixar perto da gente. Afinal, se você quer voar longe, você tem que andar com pássaros que voam, né? Não com gente que se rasteja. Camila, muito obrigado. Muito obrigado você que está assistindo a gente pela sua audiência.
Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de compartilhar esse conteúdo com alguém que está grávido ou grávida, ou os grávidos, né, os casais que ficaram grávidos. E parabéns pelo seu noivado, que a doutora Camila vai casar em Obrigada. breve. Esse ano é um ano de muitas transformações, meus parabéns. Mas você já tem um filho de 15. Eu tenho um filho de 15 Não, anos. então assim, já tem muita coisa, muita experiência na área, tanto na área da Sim. obstetrícia quanto na área materna. Pois é. Já passou por muita coisa. Muito. Gente, obrigado pela sua audiência, um grandíssimo abraço e até o nosso próximo Viva Voz Podcast. Tchau, tchau. Tchau.